Muito boa noite, turma sangue bom. Hoje, em especial, são 22 de maio de 2019. Eu tenho esse compromisso hoje, até por uma questão pessoal, de fazer um bate-papo com todos aqueles amigos e amigas. Na verdade, é a turma sangue bom, né? Então, assim, eu tomei a liberdade de fazer essa conversa, espero que seja bem rápido, porque eu me alongo e tal, sobre alguns acontecimentos que vêm acontecendo com relação à segurança pública, né? Belém tem se tornado uma das cidades que mais tem replicado violência, região metropolitana no Brasil. Algumas pessoas falam que ela está em segundo lugar, outras já me chegam ao ouvido que ela está em primeiro lugar em violência. Mas eu quero socializar com vocês de uma experiência que eu tive num bairro chamado bairro do Guamá. Eu morei no bairro do Guamá, ali na José Bonifácio, entre a rua Paz de Souza e a Silva Castro. Eu morei de 2002 a 2006, no mínimo. E lá eu pude vivenciar uma coisa muito bacana, né, que muitos de nós, que talvez muita gente não conheça. Se fala muito no Guamá, se fala muito na Terra Firme, se fala muito no Jurunas, com essa coisa da violência. São bairros estigmatizados, né? Quer dizer, a turma lá, aos moradores de lá, sofre um certo preconceito, e quem mora lá tem uma outra ideia. Quando eu refiro-me que morei lá, eu morei lá com muito prazer, e a experiência que eu tenho para contar, ela é uma experiência de muita alegria, de muita paz, de muita ternura, de muitos amigos, de muitas noites entrando pela madrugada, muitas noites amanhecendo, né? Ia para as festas e voltava para o bairro do Guamá, e ali encontrava os amigos. Eu, no domingo, quando tomei conhecimento da chacina, né, dessas pessoas mais que foram até lá, o Bar da Wanda, é isso, minha produção? Bar da Wanda, Passagem Jumbo, né? É isso. Quando eu tomei conhecimento, poxa, me entristeceu o coração de doer minha alma, né? E, obviamente, a gente trabalha com comunicação, a gente vai procurando buscar informações. Mas eu fui tomado por um sentimento de tristeza muito grande, porque no decorrer do dia, após a chacina, as informações começam a turbilhar e a gente acaba por ter o noticiário final de que 11 pessoas foram mortas, né? O famoso carro preto, né, que já está virando história em Belém do Pará, mas fundamentalmente ele vira história em Belém do Pará em bairros periféricos, né? Em bairros como Guamá, Terra Firme, Jurunas, a própria Cremação, ali, Condor, né? Eu, em particular, também tenho para socializar que em 2010 o IBGE já apontava o Guamá com quase 100 mil habitantes. Hoje o Guamá passa
de 100 mil habitantes. E eu me pergunto, e pergunto para você, quantos municípios do estado do Pará tem acima de 100 mil habitantes? Então pensa num bairro que tem acima de 100 mil habitantes. E que esse bairro tem centenas, milhares de cidadãos dignos, honrados, trabalhadores, homens e mulheres, a própria juventude comprometida com o bem, querido. Quando nós falamos, quando eu soube, as mortes foram no bairro do Guamá, a ideia que se tem é que o Guamá, por ser tão populoso, eu pensei que fosse assim, bem mais para dentro do Guamá, já ali na fronteira entre Terra Firme e Guamá. Mas aí, poxa, eu vi que era ali atrás do cemitério. Eu tive a oportunidade de estar na coletiva de imprensa, o pessoal do governo, Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública, o Alame, e ele falou uma coisa interessante, e eu também pactuo. Queridas, não tem como ainda você, não só nesse governo, como nos governos anteriores, apontar dedos. Na verdade, eu acho que é desigual, né? É desigual esse combate, né, entre a polícia e o mundo do crime. Mas o mundo do crime aqui em Belém, se nós formos olhar com um olhar mais criterioso, ele se fatia, ele é fracionado. Você e muitos de nós temos a sensação de que o crime organizado começa a querer entrar aqui na cidade, ou se instituir, ou se institucionalizar, ou as milícias começam a querer tomar pé, ou querer mostrar a sua identidade. Muitas são as perguntas e muitos são os questionamentos feitos de como combater isso. Eu, em particular, eu imagino o esforço que o governo faz, e aqui eu não estou fazendo defesa de A ou de B ou de C, tá? Aqui é uma conversa e uma reflexão do Inácio. Eu acho o tanto que deve ser difícil para o governo anterior e nesse governo combater essa situação aqui no Pará. Eu fiz um artigo que eu falei que em outrora, eu estou com 54 anos, eu acho que no mínimo 25 anos atrás, a violência ela era no campo, né? Por conta da disputa das terras, os grandes latifúndios, né, em que grandes terras eram tomadas por pequenos donos, ou grupos pequenos tomavam pelas mãos de assalto as terras. E aí o crime de pistolagem, de grilagem, mandantes. Então essa coisa, ela tinha uma força muito grande. O crime vinha do campo para a cidade. Então a cidade, na minha época, na minha adolescência, 16, 17, 18 anos, eu lembro bem que a gente saía pelas ruas caminhando, ia para festas. Por exemplo, nós íamos ali da Governador Zé Malcher, ali para o lado da Alcido Cacela, Mundurucus, Pariquis,
as festas de São João. Eu me lembro que tinha uma festa na Passagem Vitória, me lembro que tinha uma outra festa ali na Aclimação, na Passagem União, e nós íamos todos, aquele grupo de rapazes e de moças, íamos andando, voltávamos andando. E na minha época, os assaltantes dos criminosos, os criminosos eram outros, eram homens, né? Hoje em dia tem um crime que está tomando conta, né? Tem um instrumento, uma ferramenta que está tomando conta da juventude. A juventude está se sentindo atraída por uma coisa que se chama tráfico de drogas, né? Se você for ver quase que diuturnamente a nossa TV local, né? As emissoras locais, fazem cobertura quase que diuturna de jovens sendo presos com porções de droga. Então, ainda hoje eu vi um jovem, tinha 18 anos e tal, e o policial disse que já tinha feito várias tentativas de pegar esse jovem, mas que ele conseguia fugir. Um rapaz novo, bonito e tudo, e ele, ao ser questionado, ele assumiu a condição de que era dele, mas o repórter disse que ele tinha conversado antes com ele e que ele também estava fazendo aquilo muito mais por conta de trazer o alimento para o filho dele. E nós, enquanto cidadãos, nós repelimos isso, né? Isso aí para nós é um absurdo. A juventude está entregue a esse mundo do crime, né? Quer dizer, a juventude é cooptada. Os jovens são cooptados. E quem são esses jovens? Obviamente que a sua maioria é da periferia. E como tu vês, Inácio, a questão desses jovens serem cooptados pela periferia? Queridos, é muito fácil. Eu vi o secretário, e aqui eu peço permissão, vi o secretário Alan Machado, secretário de Segurança Pública, que deu a entrevista, deu uma coletiva domingo à noite após o crime. Ele dizia, por exemplo, alguma pessoa, um repórter que estava lá perguntou quais eram as opções que a juventude tinha, as opções lá no Guamá de trabalho, de lazer, e ele muito rapidamente disse, no Guamá não tem uma praça. E eu me pergunto, e pergunto a você, querido, querida, quais são as opções que a juventude está tendo, as políticas públicas que a juventude está tendo para não se deixar aliciar? Veja bem, todo jovem, eu, enquanto jovem, dei muito trabalho para minha mãe, né? Porque meu pai saiu de casa, então eu queria ir para a rua, mas pela misericórdia de Deus, Deus era tão bondoso que não me permitiu que eu não usasse droga, muito menos roubasse ou coisas desse nível. Mas eu confesso a vocês que a mesma necessidade de um jovem que mora no centro da cidade é a necessidade de um jovem que mora nesses bairros. Então, o último bom exemplo que eu tive como experiência, e alguns podem pensar, mas o Inácio está puxando o saco do Edmilson, puxando o saco do prefeito Edmilson Rodrigues. O Edmilson Rodrigues, enquanto prefeito, ele fez os liceus de arte e de ofício. Eu ia lá no Guamá, por eu morar lá, e a gente sempre acompanhava as discussões, as participações, né? E o Edmilson tinha nesses bairros populosos os liceus de arte. Eu me pergunto, além das praças, o que nós oferecemos para a nossa juventude? Para a nossa juventude como um todo? É esse ensino tradicional e conservador que
o alunado vai para o Paulo Maranhão, para o Deodoro de Mendonça, eu não estou citando, querendo pilhar as escolas, né? Estou só dizendo que as escolas públicas, apesar dos professores irem muito entusiasmados, mas e a juventude, como ela adentra a escola? Como é que ela se sente partícipe? Como é que ela se sente motivada? Se o ensino ainda é o tradicional, se o garoto vai lá para estudar história, geografia e matemática. Eu pactuo, eu tenho compreensão, e alguns se mostram contrários quando eu falo isso, que os jovens deveriam, nesses bairros, nestes grandes bairros, Belém, na época do Edmilson, era dividida por distritos, né? Seria muito interessante que nós tivéssemos as escolas técnicas, né? Nós não temos escolas técnicas por bairros como Terra Firme, Guamá, dentre outros, para que os alunos possam aprender algumas profissões. Também não tem os cursinhos disponibilizados nem pela prefeitura, nem pelo governo do estado. Lá na Terra Firme, tem uma turma, e eu quero mandar um abraço para minha amiga Fafá, que tem uma turma lá da Terra Firme que tem um cursinho pré-vestibular, e eu me lembro bem que era no quintal da Fafá, da casa da Fafá, e subia assim uma escada, lá se reunia numa casa de madeira, 15, 20 alunos, e alguém lá da comunidade dava aula. Eu faço pergunta: por que ainda não? Por que ainda não os cursinhos populares bancados pela prefeitura de Belém? Por que ainda não os governos não implementam políticas públicas para esses bairros? Se a violência também, ela perpassa por essa coisa das drogas. E aí você pode me perguntar: Inácio, mas tu queres chegar aonde com essa história da violência, e o que é que isso tem a ver com domingo? É muito fácil. Domingo, a maioria das pessoas que estavam ali, que foram mortas, eram jovens. E eu posso dizer porque é por experiência própria. Às vezes eu estava lá em casa e alguns amigos meus me telefonavam domingo de tarde, final de tarde: Inácio, pô, vamos tomar uma cerveja em tal local lá no Guamá e tal. Pô, mas mano, eu não conheço a turma lá. Não, mano, pô, mas eu conheço, lá só gente boa. Então, a história do Guamá lá, todo mundo se conhece praticamente. O pessoal que frequentava e que frequentava lá eram pessoas todas praticamente que se conheciam. Raras são as pessoas que vêm de outro bairro, para dentro do Guamá ou para dentro da Terra Firme. E quando essas pessoas vêm, elas são muito bem recebidas. Às vezes um rapaz namora uma menina lá do Guamá e ele começa a frequentar e começa a ter um círculo de amizade muito interessante. E as pessoas respeitam umas às outras. Eu cheguei ao ponto de dizer que o Guamá era uma cidade. E o Guamá é uma cidade, querida. O Guamá é uma cidade. Tem mais gente no Guamá do que, eu acho que mais da metade dos municípios de Belém. E quem quiser me corrigir, fique muito à vontade para fazer isso, fazer o contraponto. E com outro detalhe, né, querido? A economia, o dinheiro de bairros como esse, circulam no próprio bairro. Ninguém sai do Guamá. É muito raro
para vir comprar sapato no shopping, nem blusa no shopping, nem bermuda. Porque lá no Guamá tem as mesmas coisas que tem no shopping, com uma diferença. Lá no Guamá as coisas são mais baratas. Então imagine você, eu de manhã passava para ir para a feira e passava por vou dar alguns exemplos. De manhã funcionava um salão de beleza. Quando era noite, eu passava, a mesma pessoa que trabalhava pela parte da manhã no salão de beleza, à noite o mesmo local era uma pizzaria, querido. Ou um açougue, à noite era um bar, ou era um churrasquinho. Então as pessoas lá no Guamá são muito trabalhadoras, muito festivas, são pessoas de uma alegria inconteste. Agora, obviamente, e eu vou voltar atrás, por ter uma juventude cheia de vontade de conquistar o mundo, que é assim que funciona a cabeça do jovem. Eu já fui jovem e passei por isso. O mundo parece que quando a gente é jovem, a gente é meio destemido, né? É destemido. E a gente quer as coisas, querido. E aí, essa coisa do tráfico de drogas, ele acaba puxando essa turma. Muito também por falta da presença do Estado nesses espaços. Porque, e aí eu vou lembrar, para não perder o raciocínio, que quando eu faço essa fala, algumas pessoas me questionam, dizem, o filho do pobre não tem direito a uma universidade. É o que mais tem direito à universidade, é o filho do pobre. Esse é que tem direito mesmo. Porque, poxa, é um espaço justamente em que o filho daqueles menos favorecidos, eles vão lá e se alegram e às vezes se destacam. Mas eu, quando digo que precisa ter os liceus, precisa ter as escolas, ou precisa ter, eu não sei se seriam fábricas, eu não sei se seriam tipo os Senai, os Senacs da vida, nesses bairros, para que o adolescente, a juventude, pudesse aprender cursos rápidos de conserto de televisão, geladeira, ar-condicionado, tudo. Porque, querida, tem muito jovem que ele quer ganhar rápido o dinheiro, ele quer ter seu troco. E hoje, a faculdade, ela te exige no mínimo 4 anos, 3 anos fazendo faculdade. E aí depois tu sai da faculdade, é um desalento danado, porque tu acaba fazendo um curso de administração, de economia, seja lá do que for, né? E aí o mercado de trabalho não te abraça. Então aí tu vai passar a ser vendedor, ou motorista de Uber, ou cobrador de ônibus. Imagina que nós pudéssemos ter essa política de ter esses espaços de incentivo. Não é a praça, não é a praça tão somente pela praça. No governo do Edmilson se tinha muitas praças, muitos espaços, inclusive ali no forno crematório, no antigo forno crematório, ali na cremação onde era o forno crematório, lá o Edmilson fez uma bela praça. E hoje em dia você passa lá, a praça está abandonada. Assim como está a Praça Kennedy, mas a Praça Kennedy, a antiga Praça Kennedy, que é o Valdemar Henrique, poxa, eu estive lá domingo, não sei se vocês viram matérias, a turma lá me botou para correr lá, os caras que também não têm oportunidade. Nós precisamos oportunizar, nós precisamos falar de amor, nós precisamos receber essa juventude, não com ódio no coração, nem com preconceito. Nós precisamos
diminuir essa diferença, que ela está muito acentuada. Ela está acentuada porque cada um vive o seu mundo. Eu sempre brinco que nós estamos vivendo a lei de Muricy. A lei de Muricy é cada um por si, querido. Aí tem uma turma que acha graça, mas é verdade, querida. A violência, para mim, ela também está, quando eu vejo, e aí eu puxo para mim essa responsabilidade, porque eu não tenho nenhum medo de falar isso. Dificilmente, quando alguém bate no meu carro, que eu esteja com o vidro fechado, para vender alguma coisa, se eu não tiver dinheiro para ajudar, dificilmente eu não digo, querido, que Deus te dê uma melhor sorte, que Deus te abençoe. E sabe o que é que eu tenho em troca? A recíproca. Deus abençoe o senhor também, mestre. Nós precisamos tratar o outro e olhar o outro, não com esse ódio, não com essa intolerância, não com esse desrespeito, com esse preconceito, querido. Quantos amigos meus aí do bairro do Guamá, eu tive um dos grandes privilégios de morar no bairro do Guamá, meu amigo. É de uma coisa linda, é porque lá a gente faz feira, a gente sai das nossas casas e vai para feira, e aí lá na feira a gente conhece todo mundo, conhece o açougueiro, conhece o barbeiro, a pessoa que vende a roupa na boutique, todo mundo se conhece, todo mundo se encontra na feira, o jornaleiro, o menino que vende as coisas lá por perto da feira. Nós temos que valorizar bairros como Terra Firme, como Jurunas, como Guamá. Nós não podemos estar só pilhando, como se o Guamá fosse só de bandido. Muito pelo contrário. O Guamá, 90% das pessoas, ou mais de 90 pessoas, são de pessoas amorosas, pessoas de bem, do bem. E eu reitero, o dinheiro circula lá dentro do Guamá, querido. Os trabalhadores, o mercado informal, o dinheiro ele é comercializado ali dentro. O bairro ele funciona, e o comércio, os pequenos supermercados, a pessoa não vem lá do Guamá para cá para comprar nos supermercados considerados grandes, porque lá no Guamá nós temos uma variedade com preço melhor, querido. Sapataria, material de construção, sem contar com um grupo aí muito bom da área da cultura, pessoal aí que faz música, que tem os seus grupos de carimbó. Essa época agora está se avizinhando, essa época junina. Quantos jovens, e eu cansei de ir ver a turma ensaiando à noite. Não é assim, querido. Não é apontar o Guamá, a Terra Firme, outros, como um bairro de bandidos, querido. Não faça isso. Não faça isso. Perceba, e até a informação que eu tenho, e você deve ter, é que das 10 pessoas que foram mortas, parece que 3 ou 4 tinham passagem pela polícia. O que está por trás dessas mortes? Quem eram os alvos e os porquês? Sabe quem sabe isso? Só Deus, querido. Ele conhece tudo. E Ele não é um Deus de divisão, Ele não é um Deus de contenda. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. Nós aqui vivemos nos agonizando por conta dessa revolta que nós somos tomados, porque nós achamos que
é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Essa turma que está lá, que foi morta, foi pega de surpresa, querido. E de uma forma extremamente covarde. Extremamente covarde. Essas pessoas, e obviamente quando eu pergunto por que Deus, eu pergunto para que Deus? Para que isso aconteceu? Será que essas pessoas que tomam esse tipo de atitude, será que elas conseguem dormir? Será que elas têm paz no coração? Será que sentimento? Será que elas sabem o que é pai, o que é mãe, o que é filho? Eu me entristeci e muito, porque eu morei ali, como eu volto a falar para vocês. E sabe quantas vezes alguém me parou para me roubar alguma vez? Nenhuma, querido. E eram raras as vezes que aos finais de semana, e eu estou falando isso, tem muita gente lá do Guamá que está me vendo, eram raras as vezes, aos finais de semana, que a gente não ia nas festas lá pelo Guamá mesmo, as festas de aparelhagem, e lá nós nos deliciávamos, brincávamos. Agora, tem essa coisa, né? O filho do pobre, é a periferia. Então, obviamente que eu não quero apontar que a polícia ela dá um tratamento desigual. Não, a polícia também ela é envolvida nessas situações. Esses homens aí fardados, eu acho que eles saem também de casa com medo. Eu recebi uma informação, eu recebo muitas informações, né, de vários amigos, vários grupos, informações fidedignas, que tem uma moça da Polícia Militar, é isso, minha produção, que vai fazer um curso agora, vai fazer um concurso em Brasília para ser gari, querida. Tu imagina em que estado a Polícia Militar, esses homens da Polícia Militar, eles estão vivendo, como é que está vivendo também a família dessa turma? Por conta de quê? Por conta de pessoas mais maldosas. Esses maldosos, essas pessoas mais, esses homens que matam, que a justiça de Deus seja feita o mais rápido possível, mas que a dos homens, a partir do momento que se tenha certeza, que eles possam sentir o rigor da lei, querida. Não se pode abrir mão, não se pode abrir mão. Quando se descobre quem matou um policial, quem matou um inocente, quem cometeu esse crime, nós temos informações que 7 pessoas, como é que 7 pessoas ao mesmo tempo, o mesmo pensamento? Quem são essas pessoas, querido? Que ceifam vidas, que tiram vidas de jovens, de homens e mulheres, de mulheres. E eu tive a oportunidade de ver, a maioria das pessoas levaram tiros nos joelhos, querido. Levaram uma espécie de implosão, né? Vocês podem notar que as pessoas praticamente caíram assim. Sabe a implosão de prédio? Põe a dinamite embaixo e o prédio implode. Eu vi algumas imagens que os joelhos dessas pessoas foram cravados de bala e bala pesada. Muita gente deve estar questionando, deve estar dizendo, mas o Inácio está falando isso fazendo a defesa. Eu sempre vou fazer a defesa. Eu sempre vou fazer a defesa, sabe por quê? Porque ninguém tem direito de matar ninguém. Assim como o bandido não tem direito de matar o cidadão de bem,
e nenhum policial. Vice-versa, eu também pactuo do mesmo raciocínio. O bandido bom, ele não é o bandido morto. Talvez numa outra leitura de bandido, o bandido bom é aquele que precisa de políticas públicas. Quando se fala de bandido, bandido bom é bandido morto, você sai envolvendo toda uma sociedade, toda uma juventude, que já está pelo fio, né? Pela misericórdia. A pessoa, o jovem, ele às vezes até quer, às vezes ele até quer, mas o mundo, esse mal que nós estamos vivenciando, que são as drogas, e são as mais diversas, era a maconha, agora tem o crack, tem o oxi, tem mais não sei o que, a pedra não sei das quantas. Quer dizer, a droga, ela está tomando vários caminhos, e ela tem trazido para o lado dela vários jovens. E é uma pena que isso aconteça justamente nos bairros onde as pessoas são menos favorecidas. Reitero, domingo vai ter uma caminhada pela paz. É isso mesmo, produção. Lá no Guamá, saí, salvo engano, dali do Tucunduba, no final da Barão. Eu vou estar lá como guamaense. Hoje eu estou aqui na Doca, eu moro na Doca. Mas eu tenho uma saudade daquele povo. Eu tenho uma saudade dos meus amigos. Eu tenho uma saudade daquele povo festivo. Eu vou dar um exemplo aqui, clássico. Tem na quarta-feira de cinza, tem um bloco chamado Chulé de Pato. Sai quarta-feira de cinza dali da Castelo Branco, entre Caripunas e Silva Castro. Pensa numa multidão que sai nesse bloco Chulé de Pato, cuja coordenação é do meu amigo Paulinho Mururé, que é uma das grandes forças dali do Guamá, não só da cultura, mas uma liderança de uma capacidade aglutinadora inigualável, um cara de um coração maravilhoso, um cara belo. E o Paulo Mururé organiza o Chulé de Pato. Pensem numa multidão, querido, nas ruas do Guamá, desfilando com Chulé de Pato. Sabe quantas confusões? E todo ano, só esse ano que eu não fui. E ele me conhece, sabe que todo ano eu vou lá. Durante o percurso, sabe quantas confusões tem? Nenhuma, querido. E é muita gente. E é o povo do Guamá. E aí eu me questiono. E muita gente fala durante lá o percurso que nesse dia a polícia ela vai só acompanhando em 2, 3 carros, porque ela sabe que ali não vai acontecer nada. Então eu quero me solidarizar, para terminar esse momento, me solidarizar com a minha gente. Me sinto guamaense ainda de coração. Doeu meu coração, não conheço as pessoas. Mas também quero me solidarizar com o pessoal da polícia, da segurança pública, com o governador Helder Barbalho, que tem se esmerado, tem se esforçado, que ele imagina só o tamanho do desafio que ele está vivenciando, e as coisas acontecem, e ele reúne o pessoal dele, como eu fiquei assim, e eu vou ter oportunidade de dizer para vocês agora. Eu fiquei de boca aberta quando eu entrei no Palácio do Governo e estava todo mundo da segurança pública, ó. Todo mundo lá, meu amigo. Era o capitão, era o secretário, era o delegado. E o mais bonito disso, geralmente, domingo é teu dia de lazer, querido.
E geralmente a pessoa toma uma cervejinha. E eu tive esse cuidado de olhar para cada um, querido. Todo mundo lá firme, de prontidão, tentando resolver as coisas. Quanto deve ser doído. Aí as pessoas vão e dão porrada, porque o governador, porque não é isso, porque não faz isso, não faz aquilo. Querido, se o governador pudesse resolver, ele bem que se esforçou agora, trazendo a Força Nacional, porra, trouxe a Força Nacional, fez um pedido lá, os caras estão aí, mas eu ouvi uma fala muito bonita do secretário de Segurança Pública, o Alan, que é uma pessoa extremamente digna, extremamente decente, como o capitão da Polícia Militar, né, o comandante da Polícia Militar, que é o Coronel Dilson, né? E o chefe da Casa Militar também, meu amigo Costa Júnior. Esses homens, o Alan me veio da Polícia Federal, que esses homens são testados, mas eu vi o secretário de Segurança Pública dizer que não dá para estar em todos os lugares. Reitero, em 2010 a população do Guamá era quase 100 mil, querido. Em 2010 era 90 e poucas mil pessoas. Nós estamos em 2019, querido. É muita gente. Você olha ali a Barão, para quem não sabe, dobrou ali a feira, mas tu não sabe que existe uma cidade por trás daquele asfalto ali. É por trás do asfalto que tem as ruas, as vilas, as vielas. É o Guamazão, meu irmão. Então, que Deus tenha misericórdia. Que Deus possa acalmar. Que Deus possa olhar. E Ele tem olhado, com certeza, a nossa cidade. E eu peço, do fundo do meu coração, que essas pessoas que cometem esse tipo de crime, que elas procurem conhecer a Deus, querido, que elas se arrependam, que elas tenham uma conversa com Deus, querido, porque eu tenho a mais plena convicção de que uma arma na frente de uma pessoa deve ser muito terrível. O sentimento de desespero, de sem você poder fazer nada. E aqueles que matam, eles também são alvos, né? Eles também são alvo de outros que podem matar a eles. Como resolver? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus, pedir que Deus entre nos seus corações, que Deus possa aquebrantar de amor esses homens tão maus, pessoas tão maus, e que nós aqui do lado de fora, que não moramos no Guamá, que não moramos na terra firme, que nós consigamos ver essa nossa gente querida e amada, com outro olhar, não o olhar do bandido, mas o olhar do cidadão, que precisa de carinho, de abraço, precisa de respeito, precisa justamente de uma oportunidade. Hoje, tem algumas datas que são colocadas aí, né? Hoje é o dia do abraço, querido. Imagina as famílias, essas famílias enlutadas, não só essas famílias enlutadas pelo parentesco consanguíneo, mas todo o estado do Pará, toda Belém do Pará está enlutada pelo que aconteceu domingo, ontem, aqui em São Brás. Que Deus possa dar sabedoria para os nossos governantes, que Deus possa trazer paz,
E que essas pessoas que tomam esse tipo de atitudes, que Deus possa encontrá-las. É o que eu peço. Que elas possam ter um encontro com Deus. Porque com certeza, querido, quando a pessoa conhece a Deus de uma forma mais próxima, não é o temor do medo, mas é o temor do respeito. Eu te respeito, meu Pai, eu não vou fazer isso. Então, um forte abraço aos meus queridos, meus queridaços, amigos, parceiros, amigas, companheiros, irmãos. Eu tenho primos, tios ali no bairro do Guamá, ali na Silva Castro, também na passagem Silva Castro. Que Deus possa abençoar, que Deus possa guardar a todos nós. Eu estou aqui, reitero, na Doca, bem perto aqui do shopping Doca Boulevard também. Aqui o negócio pega fogo, a rapaziada arrepia também, a nossa juventude. Então o que eu peço, eu vou lembrar, políticas públicas são necessárias, os liceus de artes e ofícios, as escolas técnicas, queridos, as fábricas, as escolas profissionalizantes. Governador, querido, Helder Barbalho, dialogue com a educação, aí com a turma da educação, dialogue com a turma da cultura aí, secretária, a bela secretária Úrsula Vidal. Lá no bairro do Guamá, na Terra Firme, nós temos belos exemplos lá de uma juventude que quer espaço também para mostrar sua arte, sua beleza, sua cultura. Eu acho que não só é a inteligência da polícia, a inteligência da polícia vai resolver. A inteligência não pode ser só da polícia, querido, porque se for só da polícia, nós vamos continuar trombando, batendo de frente, porque a inteligência ela tem que ser preventiva, mas a preventiva que eu falo não é da inteligência policial, mas é a inteligência do governo, das secretarias, pessoal da educação, da cultura, do turismo, entendeu? Oportunidade para os adolescentes, oportunidade. Nós temos uma quantidade de idosos lá no Guamá que precisam também ter um espaço de convivência para se sentirem mais alegres. Essa turma tem muito pouca opção, e eu volto a dizer, o Alan, o secretário de Segurança Pública, disse: não tem uma praça no Guamá. Então, o que temos muito são igrejas, né? Mas precisamos confiar nos jovens, precisamos amar a nossa gente do Guamá, da Terra Firme, dos Jurunas, desses bairros considerados periféricos. Para mim não são bairros periféricos, são bairros iguais a tantos outros, são pessoas iguais a todos nós, somos todos iguais, querido. Um olhar mais atencioso. Reitero, não é a inteligência da polícia ou as inteligências da polícia que vai resolver, mas é a inteligência dos homens. O que vai se propor, o que vai se discutir, não é discutir só com a segurança pública, mas fazer uma discussão mais ampliada de governo, né? De cada pasta de governo, e ver as propostas que cada pasta dessa traz para que esses bairros, de forma prioritária, possam ser atendidos. Para finalizar, querido, querida, que Deus te abençoe também, te guarde, que Deus guarde todos nós, nos abençoe e nos prospere, que Deus continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos criar uma nova cultura,
cultura do respeito, a cultura do amor, a cultura do poder olhar o outro. E o maior exemplo são os carros fechados. Ninguém se comunica com ninguém, querido. Você vai no supermercado, isso é violência também. Ninguém se comunica com ninguém. Então, reitero, a lei de Muricy, muita gente acha graça quando eu falo, a lei de Muricy, ela está sendo hoje a tônica, cada um por si, até as famílias, essa instituição chamada família, ela passa por esse processo de destruição, né, de um desfecho muito complicado. Então, assim, com muita tristeza, eu encerro por aqui. 22/5/2019, são 22h12. Um forte abraço. Que Deus continue abençoando e guardando a todos. Fiquem na paz do Senhor, uma noite reparadora, um sono mais ainda. A vida segue, como as pessoas dizem, a vida segue. Ela segue com esses desafios, mas nós precisamos ser propositivos. Vou reiterar, propositivos. Não dá para seguir, matou, foi esfolado, não sei o quê, a vida que segue. Não, querido. Enquanto cidadãos, nós temos que nos reinventar, nós temos que procurar dar um sentido para uma coisa que se chama amor. Mais uma vez, que Deus abençoe e Deus guarde. Pela Web TV Sangue Bom Inácio Leite. É gás total. Tomar uma água.